Olá, queridos. E agora? É guerra? Se essa guerra passar, como será o pós-guerra? Eu gosto muito de ver filme da Marvel, eu sou um grande espectador desse tipo de filmes, né? Mas toda vez que os heróis da Marvel, os Vingadores, lutavam em prol de defender a Terra, após o término do trabalho deles, havia grande destruição. Tanto que lá em Capitão América, a Guerra Civil, surgiu aí dos governantes, né, um tratado para poder controlar a ação dos Vingadores por causa dos estragos que eles faziam, né? Mas saindo da ficção e entrando ali pela realidade, eu estava lendo uma página da Notícias do UOL e alguns governantes estavam tratando aí o período pós-pandemia como se fosse um período pós-Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro Boris Johnson, ele disse o seguinte, o britânico, que medidas seriam tomadas que seriam precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, também expressou de maneira semelhante. Também o secretário da ONU descreveu um impacto econômico que trará uma recessão provavelmente sem paralelos no passado recente, acrescentando que seria uma crise mais destruidora do que já encaramos desde a Segunda Guerra Mundial, para a economia, para a sociedade. Bom, não sei se eu vejo possibilidade de comparação, como eles veem, mas essa doença ela é mundial e ela invadiu a nossa pátria, invadiu a nossa cidade, invadiu as nossas casas, os nossos lares, nos deixando entrincheirados em nossos medos, aparentemente sem perspectiva do futuro, isolados, sozinhos. Podemos imaginar que vivemos um ambiente de guerra, de certa forma assim. Irmãos, talvez essa perspectiva também seja no mesmo nível que, por exemplo, Davi teve quando estava sendo perseguido. Eu queria convidar vocês a abrirem o Salmo 3 para lerem comigo. O Salmo 3 diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Irmãos, esse Salmo 3 é um cântico de lamentação, é um apelo para livramento, né? O autor, ele sente a perseguição que é impetrada sobre ele, então ele clama por libertação. No Salmo davídico, possivelmente pode ser o filho dele, Absalão, ou qualquer outro inimigo não identificado. Mas havia uma perseguição sobre Davi. Ele estava preocupado com os seus adversários, com o que os inimigos poderiam fazer com ele, então ele pede e clama ao Senhor. Talvez seja a visão que nós temos hoje, né? Hoje, muitas vezes, temos pessoas que estão aí enclausurados pelo medo. Possivelmente alguma pergunta pode até não ser respondidas por nós mesmos. Por exemplo, quem pode dar salvação em tempo de crise? Quem pode devolver a minha coragem? Quem pode devolver a minha alegria? Quem pode devolver o meu emprego? O meu sustento? A minha paz? Será que seremos alcançados pela morte por conta desse vírus? Irmãos, primeiramente eu queria apresentar a vocês aquilo que Davi creu como proteção divina na vida dele. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que contra-ataques em tempo de guerra é necessário uma proteção. E apesar da pressão dos oponentes de Davi sabia onde ele tinha uma proteção. A proteção era o Senhor, porque o Senhor era o seu escudo. Olha que bênção. Olha que
que forma de acreditar no poder sobrenatural de Deus. Não há proteção para as nossas vidas se não vier do Senhor, irmãos. Nós podemos ser subjugados, podemos ser atacados, mas o Senhor tem planos para as nossas vidas. O Senhor é soberano. O Salmo 121, versos 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Então Davi sabia que aonde ele poderia se apoiar era no Senhor. E ele nos ensina a confiar no Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa proteção. A segunda coisa que nós vemos aqui é que o Davi também sabia quem servia. Ele clama aos céus. E de lá é que vem o socorro vem dos céus, o Senhor está acima dos céus, o Senhor nos ouve, Ele está aí com a mão potente tentando nos proteger e nos guardar e ouvissem as nossas confissões. Deus é soberano, irmãos, e Ele conhece os seus propósitos. Nós estamos em suas mãos, nós somos criação dEle, Ele ouve as nossas orações. A terceira coisa que aprendemos aqui, irmãos, é que Davi, a partir de um tempo que ele ouve a voz de Deus, que ele sabe que Deus está protegendo, ele consegue descansar. Olha o que diz o versos 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ele consegue agora descansar no Senhor. Havia tempo que ele não conseguia isso. Quando ele clama ao Senhor, Davi consegue então entender que a sua vida está na mão do Senhor. Ele sabe que a proteção do Senhor estava sobre ele. Ele não cria nos seus exércitos, no poder que ele tinha em suas mãos, mas algo que estava acima disso, de forças terrenas. O Senhor o sustentava, por isso ele descansava. Outra coisa que aprendemos nesse verso é que Davi perdeu o medo. Não importa a força que vem de encontro a Davi, a nós mesmos, não importa o poder que ele possa apresentar algo forte. O mundo não tem poder sobre o Senhor. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Por isso, o medo é algo que não deveria fazer parte da vida do crente, daqueles que confiam no Senhor. Irmãos, nesse tempo de indefinição, de obscuridade futura, em quem temos colocado a nossa coragem? A outra coisa que nós devemos ver aqui é depositar a nossa confiança. E assim, dessa forma, nós podemos depositar nossa confiança no Senhor. E assim, dessa forma, nós podemos descansar, sabendo que o Senhor está vigiando a nossa vida todos os dias, incessantemente, cuidando de cada detalhe. Então, será que o ambiente que vivemos pode ser comparado a um pós-guerra? Eu não sei, irmãos. Eu não faço essa comparação, não. Mas, independente do que aconteça, nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso protetor, o nosso escudo, e nele podemos descansar. E o versos 8 dá uma garantia maior, porque ele vai falar sobre a salvação em Cristo Jesus, a bênção da salvação. Eu desejo, irmãos, que nesse dia você possa se alegrar no Senhor, porque independente da circunstância, ainda que as coisas sejam incertas aos nossos olhos, a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. E temos por certo a salvação em Cristo Jesus. Uma receita, então, para que nós possamos ter um dia de descanso no Senhor. Primeira coisa, clame a Ele. Irmãos, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe do que nós necessitamos e Ele não vai nos desamparar. Segundo lugar, confie nele. Ele é o nosso escudo protetor, o nosso Senhor, em que devemos nos refugiar diante das crises que passamos. Terceiro, descanse nele. Independente do que possa acontecer conosco, estamos sendo guardados e vigiados constantemente por Deus. Então descanse no Senhor. Uma outra coisa, se encoraje nele. Lance
todo o medo sobre ele. 1 João 4, verso 18 diz isso, que Deus é amor e que nele não há medo. O amor lança fora todo medo. Então, se nós temos medo, precisamos então aperfeiçoar no amor. Por último, creia pela fé que a bênção da salvação já está sobre a sua vida. Fomos resgatados por um alto preço, um pagamento precioso, irmãos. E é pela graça que recebemos a maior sentença que nós podemos receber em vida, a salvação em Cristo Jesus. Que esse salmo, irmãos, possa consolar os nossos corações. Que no Senhor, independente das circunstâncias, possamos ter descanso e alegria, paz em nosso Deus. Tenha um dia abençoado. Que o Senhor possa trazer segurança em dia de muita luta. É guerra? Acho que não. Porque se for, a vitória já é garantida em Cristo Jesus. Deus abençoe.